laços de repetições while e do while. Ele é extremamente simples. A estrutura básica do laço while é essa. Escrever while. Você vai colocar aqui entre parênteses a sua expressão, a sua lógica, a sua sentença lógica. E vai criar o bloquinho lógico delimitado entre abertura e fechamento de chaves do seu while. Aqui dentro ficarão os seus comandos, as suas instruções. Quanto à estrutura básica do while, é isso. Acabou o while, não tem mais nada que falar do while. Tá? Estrutura do while. Agora, então, vamos usar o while. Se a estrutura é essa, vamos utilizá-lo. Bom, eu vou criar, neste exemplo, algo bem simples, que será imprimir 5 vezes o número 5 na tela. Imprimir 5 vezes o número 5. Para isso, eu vou utilizar uma variável de apoio, tipo inteira, int, count, e vou colocar o número 0 dentro da minha variável count, inicializando a variável count do tipo inteiro com o número 0. Muito bem, então aqui eu tenho que colocar o que dentro do while, que traduzindo para o português é enquanto. Então, enquanto a sentença que estiver aqui dentro dos parênteses do while for verdadeira, será executado as instruções que eu colocarei aqui dentro. Então, vou colocar aqui, ó, enquanto. Bom, se eu quero contar até 5, estou começando a partir do número 0 por meio da variável count, eu tenho que fazer, vou chamar assim, uma pergunta, que a resposta dela vai delimitar essa minha contagem. Então, eu vou colocar assim, ó, utilizando dos nossos operadores relacionais. Count, enquanto. Count menor que 5. Mas por que menor que 5? Bom, estou partindo do número 0. Se eu estou partindo do número 0 e não do número 1, qual é o número inteiro menor que o 5? É o número 4. E de 0 a 4 eu tenho 5 contagens. De 0 a 4 eu tenho 5 contagens. Alguém poderia pensar assim, nossa, mas é chato, eu não gosto da referência 0, eu gostaria de começar a contar a partir do número 1. Você poderia alterar o count para 1 e aqui o número 6. Não teria problema algum, iria funcionar, é apenas um deslocamento. Mas eu vou deixar dessa forma por enquanto. Então, enquanto count menor que 5, executa o que está aqui dentro. E é verdade, porque count vai começar com 0. Então, vamos pedir para fazer isso aqui, ó. Printf. Vou até mostrar para vocês que vai de 0 a 4. %d. Vou colocar um /n para pular a linha. E vou colocar a própria variável, count. Tá? Imprimir aqui, toda vez que entrar no printf, o conteúdo de count. E temos que notar o seguinte. Se é enquanto, então vai imprimir aqui, ó. Count vale 0. 0 é menor que 5? É verdade. Quanto está valendo o count ainda? 0. E você aplica, eu chamo de distributiva, tá? Você aplica aqui a distributiva de count no %d e vai aparecer que número? O 0. Depois virar para a linha 11, que é o fechamento do laço while. Só que antes de sair ou encerrar o laço while, porque ele só é encerrado quando a minha sentença aqui for falsa, ele volta a fazer a pergunta. Count é menor que 5? Qual é o valor atual de count? Ainda é 0. Count não foi atualizado. 0 é menor que 5? Sim, é verdade. Então, executa novamente. E aplica a distributiva. Vai aparecer novamente o número 0. Então, o que nós concluímos? Que não vai sair desse laço nunca, porque a variável count não é atualizada. O que eu preciso fazer? Incrementar essa variável. Vou colocar count, que é igual a count mais 1. Depois altero para count mais mais, que o efeito aqui será o mesmo. Tá? Vou deixar count igual a count mais 1. Significa que cada passagem nesta linha 11 será incrementado de uma unidade a variável count. Aí sim eu terei condições de sair futuramente desse laço. Vamos verificar o funcionamento. Então, está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. De 0 a 4, eu tenho 5 contagens, 5 números. Então, está correto.
Mas a intenção do exercício era apresentar 5 vezes o número 5. Não tem problema. Eu posso fazer isso daqui. Ali é a quantidade de contagens. Eu venho aqui e coloco... Eu posso forçar o número 5 aqui como uma string. Vamos rodar o programa. Está aqui, ó, de 0 a 4 e 5 vezes o número 5. Resolvido e está provado aí que eu preciso, então, dessa minha variável que fica dentro do teste aqui, do laço while, ser atualizada. Ah, mas isso daí lembra muito o comando for, o laço for. É verdade, do jeito que está aqui, ele tem um comportamento igualzinho ao do laço for. Não tem diferença comparado ao laço for. Agora, em que situações, então, é interessante usar o laço while, já que existe o for? É mais interessante você usar o while em situações em que esta variável cont aqui é atualizada, por exemplo, pensando em microcontroladores, tá? Por captura de dados de valores que venha, por exemplo, de um sensor de temperatura. Você poderia pensar nesse número 5 aqui, ó, colocar uma temperatura, pensando em 25 graus. Então, enquanto aqui a variável poderia substituir por temp, pensando em temperatura, aqui substitui por temp, e o que vai acontecer? No local aqui do incremento desse cont, o meu temp, da onde viria então esse incremento? Viria da leitura de algum sensor. Aqui, por exemplo, já que eu não estou com nenhum compilador para microcontroladores, vou colocar em português mesmo. Leia sensor. Sensor X. Estou inventando, isso aqui é uma função, tá? Leia a temperatura ambiente. Atualizou. Volta para o laço while. A temperatura ambiente é menor que 25 graus Celsius? Você poderia imprimir, tá? Fazer a impressão. E aqui dentro desse próprio while, ainda colocar, por exemplo, uma lógica para ligar ou desligar um ar-condicionado. Um sistema de aquecimento, um sistema de refrigeração, se fosse o caso. Então, eu fiz essa pequena alteração para que vocês possam enxergar essa alteração voltada para uma aplicação prática. Muito bem, vou voltar aqui para o cont. Vou fazer algumas pequenas variações aqui de algumas coisas que podem ocorrer na utilização e na manipulação do laço while. Por exemplo, está incorreto, se você quer usar toda essa estrutura do while, você colocar ponto e vírgula aqui na frente. Por que está errado? Se você fizer isso, simplesmente você vai criar um laço infinito aqui nesta linha, na linha 8, no meu exemplo, e você nunca sairá dela. Ah, como assim? Vamos colocar, verificar. Eu sempre digo para os meus alunos, pode escrever o código, se der algum erro de sintaxe, vai aparecer aqui embaixo e vocês verão a indicação desses erros e software não pega fogo. Fica à vontade para testar. Então vamos lá, coloquei ponto e vírgula. Repare, ó, não está acontecendo nada, o cursor ficou parado aqui, tá? Na verdade, um cursor blink piscando. Significa, esse cursor piscando, que vai e volta nessa linha 8, executa o tempo inteiro. Ou seja, não adiantou nada de colocar o bloquinho lógico aqui embaixo do while, não funciona. Então não pode ter ponto e vírgula no final do seu while. Outra coisa, e se não tivesse as chaves aqui para delimitar o meu bloquinho lógico? Bom, vamos ver o que acontece. Vejam só. Já vou dar a resposta. Se você não tem aqui abertura e fechamento de chaves do bloco lógico do while, será executado, assim como o comando if, e o for também, somente este comando que está aqui embaixo, enquanto a sentença for verdadeira. Nesse caso, vai executar direto, porque a sentença que está aqui embaixo é um printf e não é a atualização da própria variável cont. Ou seja, você vai travar o teu software. Como assim?
vai ficar o tempo inteiro imprimindo 5, 5, 5, e como a variável cont não é atualizada, aplicando a distributiva, ela começa com 0, vai ficar 0, 5, 0, 5 o tempo inteiro. Vamos verificar o funcionamento. Olha lá, 0, 5, 0, 5, e reparem aqui ó, na barra de rolagem ela se deslocando. Ou seja, você travou o seu programa. Então, eu particularmente prefiro que toda vez que vocês forem utilizar, uma dica, né? Utilizem a abertura e fechamento de chaves com esse bloquinho lógico aqui. Dessa forma, volta a funcionar normalmente. Muito bem. Com isso, nós encerramos aqui essa etapa da explicação do laço while. Agora veremos aí se é que se pode chamar de complemento, né? O do while. Então, esse é um enquanto. Eu vou distinguir os dois da seguinte maneira. O while ele funciona assim. O while ele faz uma pergunta na entrada, tá? Você testa a sentença na entrada enquanto verdadeiro e depois executa. Ou seja, só vai executar o conteúdo do bloquinho lógico se a sentença for verdadeira. Se for falsa, simplesmente matou o while, não é executado nada, está aqui dentro do bloco lógico. O do while, ele trabalha um pouquinho diferente. O do while, você vai fazer isso aqui, ó. Olha só. Eu vou pegar essa parte do while, vou recortar, colar aqui embaixo. Só que neste caso, é a estrutura do while pede isso, você é obrigado a colocar ponto e vírgula. É um erro muito comum, o esquecimento desse ponto e vírgula em quem está iniciando na linguagem. E já que o comando chama-se do while, falta o do. Então eu coloco o do. O do que significa faça, fazer. Tá? Então olha só. Aqui, se o comando é do, logo de cara, não tem pergunta, não tem teste lógico. É executado de cara. Então faça. Então já vai imprimir e depois que imprimiu, atualiza a variável e eu coloco aqui, ó, cont menor que 5. Então, nós teremos valendo 0, vai imprimir o 0, depois atualizo para o número 1. 1 é menor que 5? Verdade. Então, enquanto verdadeiro, volta aqui para o do while. E esse laço vai ficar sendo repetido enquanto essa sentença for verdadeira. Vamos executar o código. Está aí, ó, de 0 a 4, imprimir 5 vezes o número 5. Existem algumas situações, algumas lógicas, algumas estratégias lógicas que você vai precisar, antes de fazer pergunta, rodar o programa a primeira vez. Então, aí é mais interessante usar o do while. Faça primeiro e depois a pergunta. Entretanto, na maioria dos casos, dos programas que eu vejo, vocês vão acabar utilizando mais o laço while. Somente o laço while. Bem, é essa a explicação. Tá? Eu poderia colocar outros exemplos, mas nada vai mudar com relação a isso aqui. Ó, e o nosso laço do while. Os dois laços aí, que eu chamo de estrutura básica desses dois laços, desses dois comandos. E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.